uma situação diferente da outra. Às vezes, tem um pai que só tem um filho. Às vezes, tem um pai que tem 2 filhos, da mesma família. Às vezes, tem um pai que tem 3 filhos, né? E um de cada família. E situações diferentes. Mas, hoje, nessa noite, o Senhor, Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar e nos ajudar a forma que nós devemos agir, viver e andar na casa do Pai. Senhor Jesus, nós sabemos que muitas das vezes nós ensinamos de uma forma e às vezes não acontece daquela forma que nós ensinamos. Às vezes o filho, ele age de uma forma diferente e ali entristece o coração do pai, né? E às vezes também, eu falo comigo mesmo, que eu tenho uma experiência, que muitos aqui conhecem a minha esposa e a minha filha, do meu casamento original, oficializado, né? Que é Jamile e minha esposa Amanda. Mas muitos aqui conheceram os meus filhos. Teve um dele que eu fui conhecer ele depois de 18 anos. Eu não sabia, nem ele sabia. Eu sabia assim, mais ou menos. Foi um caso que aconteceu e depois de 18 anos ele descobriu que o pai dele não tinha morrido. E eu fiz uma ligação para ele, ou ele fez uma ligação para mim, eu estava na roça, e ali nós começamos a chorar, nós dois. Eu falei, olha, a gente está indo passear aí em São Paulo, e a gente vai se conhecer pessoalmente. É o Guilherme, que todos vocês conheceram. Aí a gente foi para lá, a gente se conheceu, foi uma maravilha. Aí a gente fez o DNA, né? Que não era nem preciso, mas para ter, né, a certeza, né? E ali, no dia que a gente veio embora, não deu nem tempo de eu falar para ele, que eu já estava no meu coração de fazer um convite para ele vir para a Bahia, o meu filho. Aí o que acontece? Ele aceitou. E quando nós estávamos já quase chegando no estado de Minas, eu pedi para minha esposa puxar lá, e quando ela puxou, né? Aí deu 99,99 a certeza. E ali eu fiz uma ligação para ele, falei, olha, eu não estou mais em São Paulo. Aconteceu um imprevisto e eu precisei viajar. Só que tem um amigo meu, né, que está aí com o carro e tem uma vaga. Você quer ir morar na Bahia comigo? Ele falou, quero, pai. E ali eu falei, então já está tudo certo, já está tudo pago. E eu vou fazer um Pix para você comer e beber no caminho. E aí você vem. E assim foi combinado. E agora meu filho chegou aqui, e ali foi mais aquela alegria e tal, e a gente começou a caminhar junto, conversando e tal, eu ajudando ele, comprei uma motinha e tal, arrumei serviço, e foi aquela luta e tal, e chegou um dia que meu coração, o coração do pai foi cortado. Ele chegou para mim, nós dois andando na rua, tomamos um açaí, ele falou para mim assim, pai, não fique triste comigo não. Por quê, filho? Eu não quero mais ir para a igreja, pai. Não fique triste. Eu falei, filho, eu não vou ficar triste, a decisão é sua. Você já é de maior, você sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas eu vou te pedir uma coisa, não se misture com pessoas erradas, vá trabalhar, vá construir uma família. E ali fui conversando, e passou dos dias, e aquilo foi se aumentando. Ele arrumou umas amizades, a gente conversava, pedia, e ele se afastava. Mas eu não desisti do meu filho. Sim. Por mais que ele fez errado, saiu da casa do pai, né? Tomou uma decisão precipitada, né? Mas eu não desisti do meu filho. E mais para frente, eu fui orando, e ele decidiu sair da Feijão Fest, das coisas do mundo, e nos acompanhar para o retiro. E os irmãos aqui que estavam lá presenciaram. Ele aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador e se batizou. Mas de novo, outra vez, ele desistiu do Senhor.
Então, nós entendemos, irmãos, que tem situações diferentes das outras. E você que é filho, obedeça a seu pai e sua mãe. Porque a sua mãe e seu pai, ele quer ver o melhor por você. Ele tem um amor grande, não é como o amor de Deus. Mas na hora que você estiver passando por uma dificuldade, a primeira a correr atrás de lhe ajudar é sua mãe e seu pai. Por isso que valorize mais a sua mãe. Valorize mais o seu pai. Para que você não se arrependa, como aquele filho que vocês vão ver aqui, que desejou até comer coisas que é muito triste, irmãos. Então, o outro meu filho, mais novo, ele chegou aí, me convidou para ir um churrasco, para comemorar o Dia dos Pais hoje, na casa do meu pai. Aí eu falei, olha, Jacques, eu já tive um convite já com os irmãos na casa da irmã Silvanda e já está tudo certo. Mas se você quiser ir para lá, é uma quantia de 25, o pai paga para você participar conosco. Ah, mas vou, não vai. Mas tudo bem, mas vocês ficam aí que eu vou para lá. Porque a Bíblia fala que aquele que não deixar pai, mãe, tio, irmão, filho mesmo por causa do pai, por amor de Deus, não é digno. Então nós temos que saber. Não podemos desprezar a nossa família da carne. Certo? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a família da fé é mais importante. É importante. Por isso que você vai aprender nessa passagem aqui. Sabe? Porque deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Eu não deixei de agradar ele. Fui lá, dei o presente do meu pai. E ele vai fazer aniversário amanhã, só que ele ia embora. Que ele acompanhou a empresa para Sítio do Quinto. Esse último emprego que eu arrumei com esse outro, que foi na empresa. A empresa levou ele para lá. Aí fui lá também, peguei uma quantia. E depois, não, pai, eu não quero não. Eu não comprei nenhum presente para o Senhor. Eu falei, mas você me deu o melhor presente. Amém. Foi esse abraço e um beijo que você me deu. Amém. Não tem melhor presente. Bens material não, é bom, mas o melhor presente é o amor, é o carinho, é o respeito, é a consideração que você tem pelo seu pai e pela sua mãe. Por isso que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus ele possa nos unir e nos ajudar nessa trajetória. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus nessa noite, para não ficar nas minhas palavras, ela vem falando no Evangelho de São Lucas, Senhor Jesus. Ela vem falando a respeito, como eu falei, de 3 pessoas. Um pai, um filho mais novo e um filho mais velho. E a Bíblia, ela vem falando nessa noite que Jesus, ele começa a falar por parábola. Por quê? Porque anterior, Jesus, ele começou a falar de outra parábola para os fariseus e pessoas ali, escribas, que eles ali começaram a murmurar do próprio Jesus, porque Jesus, com a simplicidade, com o amor e a misericórdia que ele tem para cada um de nós, a qual ele nos comprou, resgatou com preço de sangue, ele ali estava recebendo e comendo com pessoas pecadoras. E aqueles fariseus e escribas começaram a murmurar e reclamar. E Jesus começa a falar por parábola. Se você tem, 100, né? Mas eu vou falar aqui, nós não somos fazendeiros ainda. Se você tem 10 ovelhas, certo? E uma dessas 10 ovelhas do seu rebanho, você tem sua roça, ela foge da sua roça. Você chega lá para dar comida, só encontra 9. O que é que você vai fazer? Você vai atrás daquela ovelha perdida, não é isso? Que se perdeu. Então, é dessa forma que Jesus ele faz pelo pecador que se perde, mas que se arrepende. E a palavra que o nosso irmão José Domingo pegou ontem, falou a respeito de um profeta Samuel e do rei Saul, a respeito de
arrependimento. E essa palavra também nós vamos ver a sinceridade, a humildade e a simplicidade também no coração daquele filho que saiu para o pecado, para fazer coisas desagradáveis aos olhos do Pai, até mesmo do Pai Celestial. Nós sabemos que nós estávamos falando aqui do Pai terreno, mas agora nós estamos falando também do Pai Celestial, Senhor Jesus. Então, nós vimos que o jovem, ele tomou uma atitude precipitada. O pai tomou um susto. E muitas das vezes também na nossa vida, nós tomamos esse susto. É como eu senti meu coração aqui amargurado. Você cuida, você tenta ajudar, você faz tudo pelo teu filho. E de repente, você recebe uma notícia que ele não cumpriu nem obedeceu aquilo que você tanto pedia, que você quer que ele estude, que ele cresça, que ele faça uma faculdade, que ele arrume uma família, tudo que você deseja para o teu filho, e você ajuda para isso, para ver o bem dele. Mas esse filho mais novo, ele tomou a decisão de sair. E a Bíblia vai dizer aqui que ele pede, né? O filho mais novo, ele pede a parte da sua herança. E um pecado de desobediência. Por quê? Porque ele pediu a herança do pai dele, o pai dele vivo. E não existe. Você vê ali a situação que esse filho, ele causou contra o pai. Se o pai ali, ele fosse se revoltar, não, eu não vou te dar, porque isso e aquilo, não ia acontecer o que vai acontecer mais na frente. Muitas das vezes, nós precisamos entender e compreender qual que é a vontade de Deus. Nós precisamos estar buscando e lendo as Escrituras e guardando os mandamentos do Senhor e vivendo a palavra de Deus em espírito e em verdade. E o seu pai, ali ele não questionou. Por quê? Porque ele sabia que se ele questionasse, ele ia arrumar uma confusão dentro de casa. E ele ali ia se revoltar. Mas ele tinha uma certeza de que Deus ia fazer algo na vida dele e ele ia se arrepender. Senhor Jesus. Então por isso que diz assim, no 13: e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então a Bíblia aqui está dizendo que quando ele pegou aquele dinheiro, aqueles bens, ele se achou tal, mas ele de bate-pronto, ele começou a refletir, olhar para a cara do pai, e olhar para aquele dinheiro, mas ele falou, não, é muita coisa. Ele ficou, a Bíblia fala que ele, poucos dias depois, então ele quer dizer que ele ainda ficou um pouco ali na casa do pai, resolvendo tudo aqueles bens, né, para ele agora, colocou na mente que ele saiu em direção do mundo. E aí agora ele caiu, se afundou no pecado, né? E ali a Bíblia diz que ele gastou todo o seu dinheiro com prostituição, com meretrizes, né? E a Bíblia vai falar que ele começou agora a lembrar, ele começou a recordar daquilo que ele tinha na casa do pai. E ele não valorizava o que ele tinha na casa do pai, na casa da mãe. Sim. Por isso que ele quebrou a cara. Mas nós vamos ver aqui que o filho mais novo, ele tomou uma atitude. O filho mais velho tomou outra atitude. O pai deles tomou também uma atitude. E qual que foi essa atitude? Senhor Jesus. Amém. E chegou-se aos cidadãos daquela terra, qual o mandou para os campos apacentar porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Mas
levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E tenho a certeza, e vou dizer-lhe: Pai, eu reconheço, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti, contra ti. Olha, pequei contra o céu e também pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha, esse filho, ele se arrepende de tudo aquilo que ele tem feito de errado. E ele começou a lembrar, ele começou a recordar: eu tinha de tudo, até os trabalhadores do meu pai, eles viviam bem, ganhavam bem, comiam bem. E olha onde que eu fui cair, tanto que meu pai falava, tanto que a minha mãe falava, mas eu não obedeci meu pai. Mas mesmo assim, eu vou me humilhar, eu vou ser humilde, eu vou pedir perdão. E ele ali pediu perdão, ele ali reconheceu o seu pecado. Ele falou: pequei contra o céu e contra ti também. Por isso que já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, nós vimos aqui, irmãos, a respeito do pai que tinha dentro dele graça e misericórdia para com o filho. E nós vimos aqui no filho mais velho que ele estava fora da casa do pai. Ele estava fora da igreja. Ele estava perdido. Fala comigo, ele estava perdido. Ele estava perdido. E o filho mais novo, e o filho mais, eu falei do mais novo. E o filho mais velho, ele estava aonde? Dentro da casa do pai. O filho mais velho estava dentro da casa do pai. Ele estava dentro da casa do pai, mas ele também estava perdido. Sabe por quê? Porque nós vamos ver aqui, né? Porque ele estava dentro da casa do pai, mas ele estava agindo como uma pessoa que não tinha os ensinamentos, né, nem a obediência do pai. Ele era um filho rebelde. Ele se rebelou contra o seu irmão e também falou que o seu pai fez injustiça por ajudar o seu filho que voltou. Então, o versículo 22 diz assim: Senhor Jesus, mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa e um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe respondeu: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha a notícia que ele teve. Mas ele se indignou. Ele se indignou. Por quê? E não queria entrar. E não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: pai, eis que esse há tantos anos
sem nunca transgredir o seu mandamento. Ou seja, ele se achava que estava na igreja, né? Perfeito, que era dono da justiça, e ali ele começou a questionar o pai, falando que o pai era injusto por receber o seu irmão são e salvo, e por comemorar aquela festa. E ele, por rebeldia, dentro da igreja, não quis participar da festa. E eu quero dizer para você, né, Senhor Jesus, o Pai representa Deus, e a festa representa o reino. Grave isso, o Pai representa Deus, e a festa representa o reino. E ele não quis entrar no reino. O filho mais velho estava dentro da igreja e se recusou de entrar no reino. Ele não teve sabedoria. Ele quis entrar no céu e deixar o seu irmão de fora. Isso é rebelião contra Deus. Saul, o irmão José Domingos, ele pregou ontem aqui, que Saul, ele fez o quê? Ele deixou de obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que nós temos que aprender com o pai, com o filho mais novo e também com o filho mais velho. É 3 experiências que nós vamos aprender nessa noite. O pai representa amor e graça. O filho mais novo representa misericórdia. Senhor Jesus. E o filho mais velho, né, ele representa o quê? Rebeldia. Ele se rebelou contra Deus. Por isso que Saul, ele começou a buscar os prazeres para ele mesmo. Ele se rebelou contra Deus. Ele ali começou agora a pregar outro evangelho e abandonar o próprio Deus. Ele começou a fazer, sabe o quê? Buscar glória para ele mesmo. E foi aonde, quando nós deixamos de buscar a glória de Deus para buscar glória para nós mesmos, ou seja, se promover e querer maltratar as pessoas e querer colocar nós em primeiro lugar, nós somos, como que diz? Rejeitado não, humilhado? Não. Senhor Jesus. Amém. Nós somos desqualificados. Por isso que nessa noite, Senhor Jesus, nós vimos que aqui, esse irmão mais novo, irmão, ele cumpriu aquilo que uma pessoa, né, sente no coração quando lembra da casa do pai, que é o melhor lugar que está. O filho mais novo, ele gastou, ô Luciano, ele gastou o dinheiro dele mesmo, a parte dele. Ele prejudicou simplesmente ele mesmo. Mas Saul, ele confrontou, ele blasfemou, ele se rebelou contra o próprio Deus. Por isso que rebelião dentro da casa de Deus, rebelião contra Deus, contra os escolhidos de Deus, é pecado de feitiçaria, de porfia, de rebeldia. Por isso que nós precisamos aprender os três exemplos do filho mais novo, do filho mais velho e o do seu pai. O seu pai representa também o filho pródigo. O filho pródigo que tem graça, o filho pródigo que tem amor, o filho pródigo que tem simplicidade, que tem compaixão, que tem misericórdia. É isso que ele carregava dentro do coração dele.
Foi por isso, queridos amados irmãos, que eu vou dizer para você nessa noite. Quando ele vê a situação daquele filho, todo sujo, todo rasgado, né, sensibilidade, né, passando fome, ele chegou, só reconheceu porque ele viu a face do filho. Mas eu acredito que ele chegou muito desnutrido, irmão, porque ele desejou comer até as bolotas, a lavagem dos porcos. Você imagine qual que é o coração que você vai escolher nessa noite para você pedir: Senhor, brinda meu coração, que o meu coração não seja como esse filho mais velho, que o Senhor possa libertar ele, transformar, que o meu coração não venha a ser como o coração de Saul. Senhor, tenha misericórdia, que o meu coração nessa noite, Jesus, venha a ser como esse pai que cuida, esse pai que coloca a melhor sandália no seu pé, esse pai que coloca o melhor anel no seu dedo, esse anel que representa uma aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esse pai que cuida de você, esse pai que tem sempre de braços abertos para te receber e para te dizer: filho, eu sou contigo. Imagina, irmãos, aí agora ele fala: vamos comemorar. Ele chama. Por quê? Porque ele pegou o pai terreno, ele se espelhou no Pai Celestial. Por isso que você está aqui nessa noite, você precisa ter um espelho. Você é o espelho, a imagem de Jesus Cristo. Por isso que onde você for, você precisa ser essa luz que tem que resplandecer nas pessoas. Por isso que a palavra que nosso irmão José Domingos foi falando sobre isso aí, sobre o arrependimento, que nós precisamos vigiar, que nós precisamos estar atentos, irmãos, porque Jesus está voltando e você é precioso e preciosa para o Senhor. Amém. Você merece a melhor sandália, você merece o melhor anel. Jesus, ele que está colocando hoje uma roupa nova, ele está mudando o seu estado, a sua maneira de pensar. Jesus, nessa noite, ele está mudando a sua maneira de agir. Se você estava agindo como Saul, hoje você vai agir como aquele filho mais novo. Hoje eu vou agir como aquele filho mais novo. Hoje, diante do nosso Deus, eu vou me arrepender e vou permanecer, como o pastor Givaldo falou, me derramando na casa e nos pés do Pai. Por quê? Está faltando tempo. Está faltando tempo para mim e para você. Nós estamos gastando nosso tempo com o quê? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. O que é que você está fazendo nesses 7 dias da semana? O nosso Deus, ele trabalhou até o 6º e no 7º ele descansou. Mas ele não ficou no descanso. Ele saiu porque ele foi ali com o propósito de salvar eu e você, que somos pecadores. Eu e você, em outrora, nós estávamos comendo também essas bolotas, no lamaçal do pecado, no charco de lodo, né? Indo onde nós queríamos, fazendo o que nós queríamos. Mas hoje, já só precisa ser diferente. Hoje cada um de vocês precisa ser diferente. Porque a unção que Deus tirou de Saul, nós não podemos deixar que venha tirar de mim e de você. Porque nós estamos na presença do Senhor, buscando o Senhor em espírito e em verdade. E Deus é amor, irmãos. Mas Ele também é justiça. E por que aquele filho mais velho, ele fez tudo aquilo, irmãos? Senhor Jesus. Amém.
Irmão, se o pai, ele tivesse negado o dinheiro, os bens, Senhor Jesus, o filho ia ficar revoltado com o pai. E nunca ele se redimiria. Nunca ele ia voltar e ficar na casa do pai. Então, muitas das vezes, nós não podemos impedir que os nossos filhos, depois de grande, eles tomem as atitudes dele. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a nossa parte. A minha parte eu fiz, você fez a sua parte. Eu já preguei o evangelho para os meus filhos. Eu já falei de Jesus para os meus filhos. Mas você acha que as pessoas não vão me criticar? Não vão me julgar? Sim. Não sabe o que está se passando. Não sabe da qual forma que foi criado, que foi tratado, que foi gerado. Sim. Né? Eu só sei de uma coisa. De Jamile eu conheço bem. Amém. Mas dos dois que eu trouxe para cá eu comecei a conhecer. Mas eu não ia forçar. A Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas é pelo amor e pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Mas a todo tempo eu nunca desisti de nenhum deles. Eu estou sempre em oração por ele. Amém. Então, essa palavra, irmão, eu vejo aqui 7 lições dessa parábola que diz assim: a primeira, o poder do arrependimento. A primeira, o poder do arrependimento. Quando um pecador se arrepende, por isso que o céu se abre. Imagina o dia que você se arrependeu, aceitou Jesus e desceu as águas do batismo. E você ali se tornou uma nova criatura. Imagine, você se arrependeu. E ali foi uma festa, né? Mas não é que ali você vai parar por ali. Ali vai continuar uma trajetória de provação, de perseguição, de luta. Mas nós não podemos desistir. Porque o que perseverar até o fim será salvo. Não desista. Se tem algo que está precisando mudar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que nós possa pedir ao Pai: ó Deus, cria em mim um coração puro e não afasta de mim o teu Santo Espírito, e enche também mim da sua presença. Porque quando o Espírito Santo e a presença de Deus se afasta de nós, nós agora vamos também fazer os nossos desejos. Nós vamos fazer as nossas vontades. E aí agora, nós precisamos nos arrepender. O arrependimento, irmão, é todos os dias que o crente tem que ter. Porque nós ainda estamos aqui nessa terra. Nós ainda não fomos arrebatados. Por isso que nós precisamos saber e procurar discernir sobre o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, de que forma que nós estamos agindo, para que nós não venha a ser desqualificado. Por quê? Porque o cristão é arrodeado por uma tão grande nuvem de testemunha. Você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz assim, escute aí: vigiai e orai. A carne é fraca, mas o Espírito de Deus, ele é forte e está pronto. Vigiai para que não entreis em tentação. Por quê? Não adianta nós orar, não adianta nós pregar, não adianta nós ler a Bíblia, se não vigiar. Sabe por quê, irmão? É uma experiência. Quando eu e você sair daqui, da casa do Senhor, quando você pisar o pé na porta e sair aí, se você não vigiar, vai ter muitas
falatórios inúteis. Vai ter muitas coisas que vão oferecer para você. Muitos banquetes, muitos pratos. É isso que o mundo oferece. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia as tentações vêm. Todo dia as provações vêm. Mas seja como aquela música. Mas nós precisamos escolher Deus. Amém. Nós precisamos ser amigos de Deus. Amém. Mas esse amigo íntimo, você precisa ter intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para que você se encha dessa presença. E quando você chegar na sua casa, se tem um primo, você vai falar de Jesus para ele. Se o seu marido não é crente, você vai falar de Jesus para ele. Se o seu avô, se a sua nora, se o seu sogro, se a sua sogra não for, você vai falar de Jesus para ele. Por isso que nós precisamos, irmão, nos arrepender. E também o segundo, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. O crente tem que carregar a misericórdia de Deus. Amém. Primeiro se arrepender, cabalmente. Sim. E ser misericordioso. Amém. Porque o Senhor fala lá na parábola lá das bem-aventuranças. Os misericordiosos alcançará a misericórdia. Você tem tido misericórdia, né? Ou você tem agido de uma forma como o filho mais velho, Senhor Jesus. Amém. A importância da humildade. O terceiro, a importância da humildade. Irmãos, o que é humildade? Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Nós precisamos ser humildes. Sabe por quê? Quando nós somos humildes, quando nós somos misericordiosos, nós liberamos aquilo que o Pai liberou para o Filho. Mas quando nós não temos misericórdia, quando nós não temos humildade, nós agimos de injustiça como o filho mais velho. Não quis que o filho mais novo entrasse no céu. Mas ele se rejeitou entrar na festa. E por ele se rebelar, ele ficou de fora. Senhor Jesus. Mas os irmãos aqui estão entendendo que o que nós temos que aprender é com esse pai. Esse pai recebeu com alegria e regozijou. Você acha que Deus não vai fazer com cada um de nós? Se nós estamos andando em obediência, se nós estamos agindo de misericórdia, de perdão, de compaixão para com o nosso próximo, você acha que Deus também não vai fazer tudo isso na minha e na sua vida? Senhor Jesus. O quarto, valorização do que é verdadeiramente importante. O que é importante para você? É pelas 99 que já está são e são, pelos 9 que eu falei, que estão ali, já são. O que é mais importante para você? Ou aquele que está perdido, que está no pecado, morto, sem vida, ali cambaleando, sujo, com fome? Qual que é o mais importante para você? É os 99? Ou você vai atrás daquele que está perdido para ajudar? Senhor Jesus, amém. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite, amém, ministre no meio do seu coração, amém, essas palavras que nós precisamos depositar dentro de nós, amém, para que nós possamos agir, amém, agir dessa forma, amém, para que nós possamos ser uma bênção na casa de Deus, amém. Senhor Jesus. Amém. O 5, a necessidade do perdão. A necessidade do perdão. Aquele que não perdoar o seu irmão, eu também não perdoarei o meu pai naquele grande dia. Senhor Jesus. Amém. Esse negócio de perdão é algo que é dom de Deus. É dom de Deus. Isso daí não vem de nós. É dom de Deus. Se você não consegue, se você tiver um encontro com Deus, se você ali entrar no seu quarto, você pode ter certeza
Deus vai derramar esse dom. Então, é um dom de Deus. Amém. Senhor Jesus. O sexto, alegria no retorno. Como eu tinha falado, alegria no retorno. Imagine, se o próprio Jesus falou que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Senhor Jesus, antes tarde do que nunca. O filho pródigo, ele gastou, prejudicou ele mesmo. Ele não se rebelou ali, foi com o pai terreno, o negócio dele foi ali. Mas esse pai terreno, representando o pai espiritual, que Saul, ele já se rebelou contra Deus. Ele quis trazer glória para ele mesmo. E abandonou os princípios que Deus tinha, e Deus ali agora se entristeceu. E levantou Samuel para levantar Davi. E agora desqualificou Saul. E ali foi triste a situação dele. E todos aqui que sabem a história sabem. Ele pediu para os seus guardas, para os seus soldados, o escudeiro, lhe dar espadada e exterminar. E eles não tiveram a coragem. E ali, por causa da rebeldia, da rebelião contra Deus, ele pegou sua própria espada e fez isso. Certo? Então hoje vamos aprender essas 3 lições, né? Vamos obedecer, se arrepender, né? Perdoar, vamos ser humilde, Senhor Jesus, e misericordioso para com os próximos. O 7 e último, o amor incondicional de Deus. Senhor Jesus, porque que Saul rejeitou a palavra de Deus. Ele pregava, ele falava, mas o coração dele estava longe de Deus. O irmão mais velho, ele seguia os mandamentos, ele cumpria ali na risca, mas ele se rebelou dentro da casa de Deus. E ali ele foi impedido pelo seu coração mesmo de entrar. O pai, ele fez a parte dele. Sabe por quê, irmão? Porque o pai falou assim: vindo, porém, esse teu filho, ele falando, desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas, meu filho, são tuas. Por isso que eu estou sendo justo. Por isso que eu precisei me alegrar com o teu irmão. Porque ele estava perdido, meu filho. Ele estava morto, meu filho, e reviveu. Ele estava perdido e foi achado, nós encontramos. Amém. Por isso é necessário, o seu irmão, ele se arrependeu. Ele pediu perdão, ele falou, ele confessou. Ele pediu perdão que ele pecou contra o céu e também contra ti, ó Pai. Então, nessa noite, nós vimos aqui 3 experiências. Senhor Jesus, o Pai, ele agiu de misericórdia, de amor, em favor do seu filho mais novo. Mas o seu filho mais velho acusa seu pai de injustiça. Por quê? Porque não tinha amor, não tinha compaixão, não tinha misericórdia, não tinha humildade, não tinha simplicidade e não tinha nada do amor de Deus. Então, nessa noite, eu tinha muita coisa aqui que eu escrevi, mas a palavra, ela foi somente até aqui que o Senhor lhe quis falar. Por isso que aprenda, irmãos. Eu peguei para mim esta lição. Eu aprendi tanto a lição do filho mais novo como a do filho mais velho. Para quê? Para que eu não venha cair nessa situação do filho mais velho.
Às vezes nós falamos do filho mais novo, mas o filho mais novo, ele pediu perdão, ele confessou, ele reconheceu diante de Deus e diante do seu pai. Você precisa reconhecer também. Não somente você que é filho. Você precisa reconhecer seus pais, sua mãe, terreno. Mas você também precisa reconhecer mais o seu Pai Celestial. Amém. Porque se você para de reconhecer e de buscar seu Pai Celestial, você também começa agora a se rebelar contra o seu pai e sua mãe terrena. Então nessa noite, que o grande amor de Deus, que a misericórdia do Senhor, né? E que a humildade e a simplicidade de Deus, ela possa estar na sua vida, no seu coração, e que você possa ser um filho, uma filha, um servo, uma serva abençoada por Deus, iluminada pelo poder do Espírito Santo. Que esta palavra, irmão, ela falou no meu coração. Eu aprendi um pouco com o pai, eu aprendi um pouco com o filho mais novo, e aprendi também um pouco com o filho mais velho. É para me deitar, refletir e guardar no meu coração a palavra de Deus. Para não acontecer como Saul, para não acontecer como o filho mais velho. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus multiplique o seu celeiro, que Deus te dê uma semana abençoada, guardada e protegida pelo poder do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E continue orando pela vida dos ministros, continue orando pela vida de todos os irmãos, do Ministério de Louvor, né, dos irmãos da limpeza, dos irmãos, de todos os irmãos que faz parte do corpo de Cristo. E também ore pelo nosso retiro. E Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Isso. Amém. Amém. Senhor Jesus. Com quentinho. Amém. O título de hoje foi o caminho de volta para a casa do Pai. Nós falamos com isso também, permanecer. O correto é permanecer. Sim, amém. Mas vimos o filho pródigo porque ele, as fascinações, os pratos, os prazeres do mundo, né, atraiu, ele largou, né, a casa do pai, e o pai não prendeu, né? O pai dá, é assim como nós, dá o livre arbítrio, né? Sim. O amor tem que permanecer na casa do pai. Sim. Aí as fascinações do mundo levou a ele e buscar os prazeres. Mas chegando lá, ele viu que aquilo ali é superficial, que a verdadeira viver é na casa do pai, não no mundo, que ali ele estava passando necessidades, fome, e pôde ver, né, realmente que o lugar dele seria na casa do pai. Verdade. Né? E tem a outra parte que você também falou, né? Que quando esse outro chegou, o filho mais novo, ele é arrependido de ter, né, abandonado a casa do pai, o mais velho que estava na casa do pai. Sim. Ele estava na casa do pai, mas o coração dele não estava com amor. Verdade. Então tem que permanecer na casa do pai, mas com o coração renovado. Amém. Seja o Senhor, né? Não ir para o mundo, permanecer na casa do pai, mas permanecer com o coração sempre lavado pela palavra. Amém. Porque nós podemos passar muito tempo aqui na casa do pai Sim. e com o coração duro. Né? Até mesmo teve um irmão que saiu de José ali, foi para o mundão, mas nossa luta não é contra a carne e sangue. É orar por ele. É orar porque o Senhor está de braço aberto, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa que sai, né, da casa do pai, vai para o mundão, ele fica com vergonha. Verdade. Como esse também estava com vergonha. Sim. Falou que ia diante do pai, falar que tem contra ti, né? Fica com vergonha, porque quando a pessoa sai lá no caminho do Senhor, a pessoa fica, não, nem que a gente esteja no mundão, mas só o fato de sair, né, a pessoa fica envergonhada de ter saído, né? Aí qualquer palavra, qualquer olhar, qualquer coisa, a pessoa está me julgando. Até um olhar está me julgando. Fica na mente, o Rivaldo me falava. Fica na mente, me trabalha na mente, fica isso. Né? Até nisso aí. Qualquer palavra se falar, ele sente que você está ferindo ele. Não vou mais não, porque eu voltei lá e fica me julgando. Então até na palavra, né? Se você vê um chegar aí, e aí, tem quanto tempo falar, até falar assim, dessa maneira que, né, a me brincando, ofende. Verdade. Volta sensível demais, né? Então,
Eu vejo que os que estão na casa do Pai têm que pedir sabedoria ao Pai para estar se renovando e saber acolher Verdade. o filho mais novo que foi lá para o mundo e se arrependeu. Né? Deus é Senhor. Amém, aleluia, amém. Ó Senhor Jesus, Aleluia. amém, amém, Jesus é o Senhor. Amém. Boa essa palavra, né? Amém. São tantas experiências que o Senhor realmente revela para nós, como também do bom samaritano, né? São histórias que talvez muitos não entendam porque nunca passou por nenhuma prova. Nossos jovens eles nunca passaram por uma experiência, né, semelhante de passar lá no fundo do poço e ter que voltar e se humilhar, né? Não passou. Mas precisa realmente olhar para essa experiência que lá na frente a gente pode passar por algumas provas e ter que fazer essa mesma situação, né? O que me chama a atenção é que a gente vê assim, sempre o filho dizendo esse teu filho e o pai dizendo esse teu irmão. É como se não fosse nem filho bastardo, né, de outra família, né? Esse teu filho, como se a mãe, o pai do menino fosse outro, né? Esse teu irmão, como se a mãe ou o pai fosse outra pessoa. Ele ficou esse impasse entre eles. Senhor Jesus. Mas na casa do Senhor não pode ter isso, né? Não. Todos somos irmãos, né? Pertencemos a um único Pai e precisamos acolher os que estão e também aqueles que saíram um dia possam voltar. Nosso coração precisa ser de gratidão. Senhor Jesus. Mas a gente vê que esse jovem, né? Ele saiu e na situação que ele estava era muita fome, né? Eu não sei quanto tempo, quando ele sentiu fome e quis voltar, quanto tempo ele passou no caminho até chegar na casa do pai, ele já estava com fome. A trajetória de onde ele estava até chegar na casa do pai, acredito que a fome apertou. Aí quando chega na casa do pai, a primeira coisa é beijo. Aí depois roupa. Depois sandália. Aí não sei quanto tempo demorou ele com fome, né? Talvez ele não quisesse saber nada de roupa, de nada de dormir. Eu comi imediatamente, né? Vamos, meu filho, entra aqui logo, eu vou encher sua barriga de comida, eu sei que você está com fome. Porque é assim que acontece quando alguém chega em alguma casa, em certo horário, né? Eu sei que você vem de longe, vamos senta aqui, vamos fazer aqui uma refeição. Mas o pai não fez assim não, né? Chamou o servo e disse, traga logo uma roupa para esse meu filho, né? Traga também uma sandália, traz um anel, né? Encheu de coisa para depois vir a comida. Senhor Jesus. Mas na casa do Senhor tem sempre comida. Amém. O Senhor, quando ele aparece para nós, ele diz, eu sou o pão da vida. Quem come de mim jamais terá fome. Ele parou de comer do Senhor e foi para o mundo. No mundo você passa fome. Aí assim, no mundo você vai passar por aflição. Mas em Cristo nós precisamos ter bom ânimo. Amém. Desfrutar do Senhor, se alimentar do Senhor. E no Senhor não vai faltar nada para nenhum de nós, né? Muitas vezes a gente fica preocupado em fazer alguma coisa. Mas se a luz de Deus está em nós, não precisa fazer nada. Simplesmente esteja lá no ambiente, né? E o Senhor vai brilhar. Eu estava com essa lâmpada, né? Não faz nada, não fala, não anda, mas ilumina. Ilumina. Muita gente fica preocupado em querer fazer alguma coisa, não faça nada não, simplesmente decide do Pai. Coma da comida do Pai, né? Desfrute do Pai. Esteja na luz do Pai e dessa maneira a sua luz também vai brilhar. Mas se a gente ficar preocupado em fazer alguma coisa, que a preocupação desse jovem era pegar os bens dele e sair por aí, né? Achando que nunca vai acabar o seu dinheiro, né? Muitos hoje pensam assim. Quando ele bota R$1000 no bolso, ele está. Estou rico, né? Nunca se deparou com 30 reais nem com 20. Aí quando ele pega o 1000, acha que é uma fortuna. Aí quando dá meia volta na rua, volta à rua, volta sem nada. Senhor Jesus. Amém. Então esse jovem com certeza diz, eita, meu pai é muito rico, né? Então eu vou pegar aqui os meus bens, vou de alguma forma, vou arrumar um meio, mas a fome se alastrou. Aí já tinha desperdiçado tudo, não teve solução. Aí quando ele viu, já era com fome. Então que o Senhor nos guarde. Amém. Nunca saia da casa do Pai. Porque se sair, para voltar tem que humilhar. Eles humilhados serão exaltados. Mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Então precisamos realmente nos exaltar na casa do Senhor, desfrutando do Senhor. Porque se sair para voltar, o apóstolo Paulo diz dificilmente. É difícil você sair para você voltar. Não é impossível, mas é difícil. É difícil. Então precisamos permanecer desfrutando do Senhor, junto com os irmãos. E se alguém cair,
Se tu não puder levantar, então não tem que jogar mais aí em cima, não, que é volta. Precisamos realmente fazer com que esse se levante, né? Mas para você levantar alguém, você precisa estar de pé. Amém. Não adianta a gente tentar levantar alguém se a gente está praticamente na mesma condição. Senhor Jesus, é uma lição para nós, né? Esse filho ficou jogando palavras contra o pai e o pai contra o filho. Esse teu filho, esse teu irmão, e o tempo vai passando. Muita gente fica assim, acusando uns aos outros dessa maneira, né? Ah, porque você fez isso, porque você fez aquilo, que nem eu disse. Esse teu filho pegou tudo, saiu por aí, gastou tudo e agora vem para cá. Buscar mais, né? Na verdade, o pensamento era esse. Ele veio para dividir o que é meu, né? Eu estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca matou nem um cabrito para mim. Nunca me deu nem um cabrito para eu me alegar com meus irmãos, com meus amigos, né? Mas esse aqui vem, você mata logo me dizer, aí o pai diz, mas tudo que eu tenho é teu, né? Tudo que é do pai é do filho. Amém. Nós vamos desfrutar das coisas que o pai tem nos dado. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus por essa mensagem, né? Amém. Eu vejo ela como também um alerta para todos nós, né? Sim. Porque aqui a Bíblia Deus é tão sábio que Ele já deixou registrado muitas coisas que podem acontecer e as consequências se isso acontecer. Né? Verdade. Então, certamente aí quando o irmão estava ministrando, talvez Deus tenha lembrado no nosso coração, né? Pessoas que vêm, às vezes deixam de vir, está faltando, e nós precisamos sentir isso, né? Sim. Para que nós possamos realmente desfrutar dessa palavra para eles, Amém. para que eles possam entender que não é vantagem você sair da casa do Pai. Às vezes, nos primeiros momentos, quando você sai, você está no auge ali, está cheio de bens, né? Você tem determinados prazeres, determinadas coisas ali que acontecem, parece ser bom, né? Mas vai chegar um momento que tudo vai se acabar. Sim. E você vai padecer ali, né? Você deseja comer comida de porco, porque a situação estava muito, muito, muito ruim, né? Então não é vantagem, jovens e todos nós, sairmos da presença de Deus, né? Porque nossa vida só vai piorar. Verdade. Se você sair da presença do Pai, sua vida só vai piorar. Senhor Jesus. Então vamos orar por nós, vigiar. Amém. E também orar por aqueles que às vezes ficam iludidos, né, pelas coisas do mundo. Verdade. Na casa do meu pai eu não tenho liberdade. Jason falou uma palavra que eu achei muito interessante, né? Já imaginou se o pai não tem a obrigação de dividir os bens, porque não tinha morrido ainda. Mas já imaginou se o filho diz, pai, eu quero meus bens, eu quero sair. O pai, não vai não. Ele ia viver ali insatisfeito a vida toda com o pai, né? Verdade. Então tem situações que às vezes o pai, mesmo sabendo o que vai dar, precisa deixar o filho viver aquela experiência. Né? Foi lá, não deu certo, sofreu na pele fome, sem roupa, né? Tudo aquilo ali, sofreu na pele e aí depois ele retornou, se humilhando ali diante do pai, o pai perdoou. Agora você acha, depois disso, como era o contato e o convívio dele com o pai? Depois que o pai perdoou, beijou, abraçou, com certeza mudou muito a qualidade de vida, de convívio, porque ele agora estava amando o pai de verdade, né? Arrependido. Então mudou muito tudo aquilo, porque realmente o pai, com certeza doeu no coração, todo dia o pai pensava, lembrava, mas ele viveu aquela experiência, né? Na parábola, graças a Deus, quando ele não chegou a morrer nem nada, retornou, né? Verdade. Mas a gente sabe que tem muitos que às vezes partem distante do Senhor, né? Verdade. Mas que Deus possa, de fato, tocar em todos nós, né? Aqueles que estão um pouco afastados, para que esteja sempre na casa do Pai. Né? Amém. Amém, aleluia. Ó, Senhor Jesus, amém. Amém, Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Tem um sorteio, Pai. Amém. Tá bom, né? Eu espero